Saudações em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre todos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, iniciando nesse momento o compromisso com a mensagem bíblica. Que Deus abençoe a todos que nos assistem, sejam bem-vindos no programa Hora da Verdade, em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas e aos domingos às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones Operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768 ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus, 24 horas no ar. Conheça os DVDs da série Apocalipse, com conteúdos inéditos e ousados. Neles, o pastor Daniel Batista denuncia, à luz da palavra de Deus, todo o sistema que está por trás de falsas instituições religiosas. Apocalipse 1, desmascarando o anticristo. Apocalipse 2, Roma, a capital do anticristo. Apocalipse 3, a marca e a imagem da besta. E o mais polêmico e detalhado de todos, Apocalipse 4, maçonaria evangélica. Você pode adquirir os DVDs ou assisti-los gratuitamente, mas só através do nosso site www.horadaverdade.com. DVDs da série Apocalipse só no site www.horadaverdade.com. É isso aí, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, esteja sempre atento. Horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, do nosso ministério, onde está lá todo o conteúdo dessa igreja para te edificar. Ali no nosso site você vai encontrar não só reprises de culto, matérias, estudos, documentários, tudo o que é necessário e preciso para um cristão servir a Jesus, como também poderá assistir pelo nosso site os cultos que são transmitidos ao vivo pela internet na nossa sede aqui em São Paulo. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite e aos domingos, 7 da noite, transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com, onde você poderá escolher se você quer ver, ouvir, ou então só ouvir em vídeo, áudio, transmissão simultânea. Amém, bênção de Deus para a tua vida, amém, forma de você se aproximar de Jesus por intermédio dessa igreja, amém, desse ministério que Jesus escolheu, amém. Cenáculo da Fé para as Nações é um ministério compromissado com a palavra, com a verdade cristã, e se você realmente está em busca disso, vai ser bênção para você. Se você não quiser pela internet, amém, pode fazer uma visita física ali para nós, na Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui,
Zona Norte, ali no nosso espaço na sede, onde os cultos abertos a público, amém, vão te receber com certeza, como tem recebido muita gente, com muita alegria, com muita satisfação, porque temos trabalhado em nome de Jesus para que um número maior de pessoas e vidas sejam impactadas com esta palavra. Vai ser bem recebido com certeza ali no nosso meio. Não esqueça, todas as quintas, às 8 da noite, aos domingos, 7 da noite, seja na sede fisicamente ou virtualmente pelo nosso site, vai ser uma alegria imensa poder te receber em nossos cultos. Não esqueça também, estamos ali na página do Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. Cenáculo da Fé para as Nações, grava aí. Manda um recado para mim, um pedido de oração agora, se você quiser, amém? Com certeza vai ser uma alegria imensa para mim, pessoalmente, amém, como pastor, poder orar por você, poder saber quem é você, amém, saber que tem gente aí nos assistindo, amém, é muito gratificante para nós, amém. Facebook, Cenáculo da Fé para as Nações. E não esqueça também, lá no blog pessoal, meu, pastordanielbatista.com, aonde também tenho constantemente notificado, documentado, feito matérias a nível cristão, a nível de reflexão cristã, que também pode te edificar, te alertar, amém, pode abrir os teus olhos, amém, estamos colaborando nesse sentido também, em nome de Jesus, ok? Bom, pastor, hoje falarei sobre soteriologia, amém, sobre salvação, dando sequência aos programas que estão indo ao ar com esse tema. Não sai daí, importantíssimo, hoje falaremos sobre a necessidade da salvação. Daqui a pouco eu volto pregando essa palavra ao teu coração. Momento da Palavra de Deus. É isso aí, queridos. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade, dando sequência ao tema soteriologia, falando sobre salvação, base de orientação nossa aqui, a Bíblia Sagrada, lógico, com objetivos, salvação do homem, efetuada em Jesus, com objetivos específicos, apresentamos as formas de se obter salvação, doutrina de salvação, amém, que eu tenho tratado aqui a questão problemática de muitos quererem obter a gratificação da salvação, mas não quererem pagar por isso ou se responsabilizar pelos termos condicionais, ok? Hoje falaremos sobre necessidade de salvação e só frisando aqui para quem está me assistindo que você pode ouvir e ver as reprises desse tema como de outros que eu já tratei aqui pelo nosso site, horadaverdade.com, entra lá, amém, estão todas as reprises te esperando lá, ok? Falaremos sobre necessidade de salvação e eu vou fazer aqui 3 ressalvas sobre temas que foram tratados anteriormente, que é importante para mim dar a sequência aqui. No primeiro programa, amém, pastor, eu trouxe à tona o que está na Bíblia, salvação, detonando a nós um significado, uma expressão fortíssima de promessa com Deus, amém, mas descrita por termos condicionais, fé, obediência e permanência, que sem essas condicionais praticadas e exercidas pelo homem, não existe salvação para ninguém aqui, ok? No segundo programa também nós esclarecemos aqui que a expressão soteria, em grego traduzida salvação, ok? De Deus, é administrada segundo o conselho da vontade de Deus, administrada segundo a base do seu propósito, porque Ele definiu meio apropriado para trazer salvação, o objeto, para a execução da salvação, que é Jesus, né, para o fim proposto com base na execução, e Jesus marca este plano, Ele marca essa trajetória. Então Deus administra a sua salvação, porque Ele é o meio proposto, Ele é o objeto, Ele é, amém, o fim proposto dessa execução. Deus administra a salvação segundo a sua vontade, não segundo a opinião pública. O tema 3 que eu tratei também, soteria, descrevendo o homem, a antropologia da salvação. A salvação enxergando o homem de uma forma muito diferente do que as pessoas entendem, trazendo à tona e detonando o homem da seguinte forma, tanto indivíduo como sociedade, ok? Em 4 aspectos: homem depravado, escravo, incapaz e responsável de todas as suas atitudes. E nós vamos dar sequência a essa questão,
apresentando por que Jesus, por que salvação, por que a necessidade da salvação. Amém? Nesse tema agora que eu estou abrindo com você hoje, amém? Nós colocaremos aqui da seguinte forma: o homem, amém? O pecado, a culpa e a alienação do homem lhe dão uma condição perigosa, uma posição perigosa de total impotência, e esta realidade o desqualificando para o uso do recurso soteria, salvação, sem méritos, merecimentos de ser salvo. A Bíblia colocando o homem em completa reprovação, numa posição perigosa, porque ele não tem condições de sequer exigir, requerer de Deus algum benefício, alguma ação, porque ele, por sua condição natural, está reprovado. O seu fracasso, a sua destituição, o seu vazio, a sua alienação, a sua escravidão, a sua rebelião, a sua enfermidade espiritual, a sua corrupção, a sua poluição, a sua morte, fazem do homem uma parte aonde não requer méritos. Segundo o texto de Romanos 8:20, Gênesis 13:17, que está lá a queda do homem, Hebreus 6:8, o homem não tem méritos, o homem é descrito pela palavra de Deus como coisa reprovada. Salvação para a humanidade, por justiça humana, não é possível. Os homens não têm direito, segundo a palavra de Deus, tá? Lembrando que salvação, que eu estou pregando aqui à luz da Bíblia Sagrada, aquela que é executada em Jesus, e a Bíblia toda é a favor de que o homem se sente no banco do réu, do culpado, do pecador, amém, admitindo que ele, por conta própria, não pode gerar salvação em si mesmo. Então, a partir desse momento, se nós entendemos quem é Adão, se nós entendemos que o pecado é uma hereditariedade para toda a raça humana, nós formamos um caminho aonde mostra a necessidade de um Salvador indicado por Deus. Segundo Gênesis 3:15, Romanos 16:20, Apocalipse 12:17, a soteria está relacionada à salvação, porque a salvação que é efetuada em Jesus, ela é uma resposta de Deus para a culpa do homem, para a justa ira de Deus, para a remoção da alienação de Deus para com o homem caído, a resposta de Deus para a libertação da escravidão do pecado e da morte que está na humanidade, o triunfo da justiça de Deus em Cristo contra Satanás, que foi o primeiro a pecar. Ou seja, soteria, salvação na Bíblia é uma resposta de Deus ao pecado, a alienação, a reprovação humana. Deus promovendo agora, por intermédio da sua justiça, a base desse propósito, o objeto desse propósito, o meio a ser executado para o fim proposto, que é exatamente o que? Resgatar, buscar o que está perdido, por intermédio de um Salvador indicado por Deus. Temos um caminho feito se reconhecemos que somos Adão. Temos um caminho feito se reconhecemos que somos pecadores. Temos um caminho feito com necessidade de um Salvador, se reconhecemos que somos impotentes, destituídos, separados de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. Então a Bíblia começa a formar apresentações de uma obra de salvação por intermédio de um Salvador indicado, aonde está a soteria, na expressão grega, detonando uma obra de salvação esquematizada, confirmada, através de descrições proféticas no Antigo Testamento, antes que o pecado existisse. Antes que o homem caísse, Deus já determinava um Salvador para aquilo que aconteceria errado com a humanidade. História, missão, títulos e características, como segue em Daniel 9:25, Miqueias 5:12, Isaías 53, versículo 5, Isaías 7, versículo 14, Isaías 53, versículo 9, um Messias, um enviado, um Cristo, aquele que Deus escolheu para ser Salvador do mundo, para preencher essa brecha chamada pecado, ou solucionar esta questão, a obra do pecado na humanidade. E a Bíblia do Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus,
E os judeus sabem do que eu estou dizendo aqui. Deus indicou um Messias, Deus indicou um Cristo e passa, por intermédio dos profetas, a preparar a ideia, a concepção, trazer a revelação, a perspectiva de um Salvador indicado, aonde segue João capítulo 1, verso 1 ao verso 2, Isaías 53, versículo 5, que é a temática, Colossenses capítulo 1, verso 18 ao verso 19, a identificação de uma pessoa pré-existente, como obra objetiva de Deus, que assumiria o papel messiânico na condição de filho de Deus, no sentido absoluto, para ser auto-apresentação, ou se auto-apresentar como pagamento voluntário, substituição penal, pelo pecado, pela condenação de todos. Segundo as Escrituras Sagradas, a sua preparação, o seu anunciamento pré-estabelecido, a sua encarnação, a sua revelação incluiria o seu nascimento virginal, a palavra eterna e a sua glorificação e exaltação, a sua perfeição como Filho de Deus, e tudo isso a Bíblia trata, tá? A humilhação e a experiência humana, a morte expiatória, o seu sacrifício pela culpa de todos, a sua ressurreição e a sua glorificação. Segundo os textos de Isaías 7,14, Isaías 50, versículo 6, versículo 9, Hebreus capítulo 1, verso 1 ao verso 3, João 1, versículo 1 ao 4, João 6, versículo 35 ao versículo 51, João 1, do versículo 1 ao versículo 18, segundo a palavra de Deus, a encarnação do Messias, Jesus a cumpre em favor aos pecadores que precisam se arrepender, aos pecadores que precisam ser resgatados. A sua morte expiatória ofereceria a nós pecadores, raça reprovada, salvação de Deus como resposta para a culpa humana, propiciação para ajudar ao homem a não ser alvo da ira de Deus, reconciliação para a remoção da alienação de Deus com o homem caído, resposta de redenção como libertação da escravidão do pecado. Só Jesus e a sua obra poderia nos dar condição para abandonarmos o pecado, para sermos libertos do pecado, porque a sua morte expiatória, a sua crucificação, a sua entrega é uma resposta de Deus para a nossa impotência, para o nosso pecado. Segundo segue o texto de Hebreus 5:1, Hebreus 7:27, Hebreus 8:3, Hebreus 9:9, versículo 23 e 26, Romanos 3, versículo 25, 1 João 2, versículo 2, 1 João 4, versículo 10, Romanos 5, versículo 10, versículo 11, Tito 2, versículo 14. Olha quantos textos aqui que nos alimentam, entendendo, compreendendo Jesus por intermédio da queda do homem, da sua impotência, da sua transgressão, da sua iniquidade, compreendendo Jesus e a sua crucificação não como um fato religioso, como um fato trágico, mas uma resposta de Deus à humanidade devido ao fator pecado, devido ao fator transgressão, devido ao fator natureza. Meus queridos, Deus vinha anunciando por intermédio da história, administrando salvação dentro da história do homem, como eu falei a vocês. Isso marca os judeus, isso marca Israel, isso marca as gerações posteriores. Ao mesmo tempo que o pecado é uma coisa hereditária para a raça humana, Jesus é uma obra hereditária, Ele é uma obra de salvação que ela afeta, que atinge toda a raça humana, tanto aqueles que viveram antes como aqueles que viveram depois dele, tendo Jesus pregado a todos, inclusive os que estavam no coração da terra quando ele morreu, segundo relatos de Pedro. Eu estou falando aqui de uma obra final, representada por Jesus, estabelecida como chamada geral e eficaz, por intermédio do evangelho que ele descreve, que ele prega, que ele anuncia. Deus, por intermédio da obra final, determinando regeneração, conversão, conhecimento de causa de graça, aceitação, justificação, adoção espiritual,
perseverança, santificação e glorificação, mostrando por intermédio do seu Filho, da sua morte, da sua ressurreição, que ele abre um precedente, que ele abre uma abreviação de tempo, onde todos podem ser perdoados, se salvar, se arrepender, se converter, por intermédio de Jesus Cristo, serem adotados como filho, porque a condicional é a fé, a condicional é a obediência, a condicional é a permanência. Deus administrou o seu plano de salvação como era de sua vontade, como era do seu parecer. E eu quero deixar uma coisa clara para vocês aqui, que foi no último programa que eu taxei muitas vezes aqui. Se nós não entendermos Adão, se nós não entendemos o pecado, se nós não compreendermos ou enxergarmos que o pecado, a maldade está na história humana, para que Jesus? Para que cristianismo? Se nós não queremos nos arrepender, se nós não queremos nos converter, se nós não queremos resgatar a aliança com Deus, para que Jesus? Jesus já dizia: eu não vim para os bons, eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores que queiram se arrepender, porque Ele é o Messias. Ele é o enviado, Ele é o preço pago pela nossa traição, pelo nosso pecado, pela nossa morte, para nos resgatar, nos aliançar com Deus. Ele é o mediador de Deus entre os homens. Não são santos entidades que vão apagar, ofuscar essa glória, esse testemunho, essa obra chamada Jesus. O messianismo que se cumpre no Jesus histórico, o Cristo que se cumpre no Jesus histórico, a morte expiatória, o sacrifício pela nossa culpa que se cumpre no Jesus histórico. Os evangelhos estão aí para cumprir aquilo que os profetas anunciaram. Jesus está aí para cumprir aquilo que Deus avisou à humanidade quando o homem caiu, e avisou a Satanás: enviarei alguém que tu ferirás o calcanhar dele, mas ele ferirás a tua cabeça, vencerás o pecado e a morte, segundo a justiça de Deus. Cristianismo não é religião, cristianismo é chamado de salvação. Cristianismo é o holocausto vivo do Filho de Deus, que não tem mãe, que não tem pai, porque é o Filho de Deus que morreu, que tomou o lugar da condenação de todos, para chamar agora aqueles que queiram ser salvos por Ele, por intermédio da sua mensagem, da sua palavra. Por isso o Evangelho diz: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu, porque para Deus todos pecaram. Não basta dizer que é filho de Abraão, filho de Isaac ou filho de Jacó, de linhagem específica, porque todos são pecadores, carecem da misericórdia de Deus e da sua graça para se salvar. Jesus se encaixa direitinho em você, pecador. Daqui a pouco, pastor Daniel, eu volto orando por você. Não sai daí, miserável. Vamos orar junto em nome de Jesus. Participe conosco dos cultos de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cultos todas as quintas às 20 horas. E aos domingos, às 19 horas, com a ministração do pastor Daniel Batista. Anote nosso endereço: Avenida do Guacá, 1067, Mandaqui, São Paulo, Zona Norte. Informações pelos telefones: operadora 11 2307 4211 ou 97160 6768. Ou em nosso site www.horadaverdade.com. Igreja Cenáculo da Fé para as Nações. O site www.horadaverdade.com tem sido um instrumento poderoso para alcançar almas e vidas para Cristo ao redor do mundo. Nele, você tem acesso aos cultos ao vivo, transmitidos em áudio e vídeo, fazendo você se sentir dentro da igreja com os irmãos do Cenáculo da Fé. Você ainda tem acesso a mais de 400 pregações gravadas em áudio e reprises dos cultos em vídeo, podendo edificar sua alma a qualquer momento. Tem também estudos bíblicos e links para você enviar o seu pedido de oração ou a sua dúvida para o pastor Daniel Batista. Acesse agora mesmo e desperte sua fé em Cristo Jesus. www.horadaverdade.com. A palavra de Deus
24 horas no ar. É isso, amados. Pastor Daniel Batista, programa Hora da Verdade. Próximo programa eu vim falando sobre graça comum e os predestinados aí. É um programa especial para você que acha que já foi escolhido para ir para o céu. Amém? Próximo programa, não perca. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, em nome de Jesus. Momento de oração. Meu Senhor, eu te agradeço, Salvador, por ter, Senhor, nos dado essa palavra tão maravilhosa e gloriosa que está nas tuas escrituras. Para quem quiser ver, conhecer, para quem quer enxergar. Senhor Jesus, pelo teu sangue eu te peço que os corações duros sejam quebrados pelas tuas mãos, quebrados pelo esplendor dessa glória. Que aqueles, Senhor, que estão duros, impenitentes e soberbos, a tua chamada, sejam, Senhor Jesus, quebrados, Senhor, pelo teu evangelho. Meu santo Senhor, eu levanto esta oração em pró aqueles, meu Senhor, que estão se arrependendo agora, aqueles, Senhor, que estão admitindo a sua culpa, a sua miséria, que estavam, Senhor Jesus, envolvidos com a justiça dos homens, com orgulho e a impenitência humana, e estão agora te aceitando, te reconhecendo conforme a fé, conforme a graça, conforme a tua revelação. Meu santo Senhor, pelo teu sangue eu te peço, cura, liberta, restaura aqueles, Senhor, que creem na tua mensagem, que confiam no teu nome, que te receberam, meu Senhor, conforme a tua justiça e a tua palavra. Pelo teu sangue, meu santo Jesus, levanta essa igreja fiel em cada um de nós, pelo poder, pela glória, pela honra do teu santo nome. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Queridos, pastor Daniel Batista está ficando por aqui. Programa Hora da Verdade, volto no próximo dia, acrescentando mais ainda nesse tema, graça comum. É uma coisa importantíssima que eu vou pregar no próximo programa, eu espero você. Não se esqueça, horadaverdade.com, você nos encontra lá nesse site, e também blog do pastor Daniel Batista, pastordanielbatista.com, ou então Facebook, manda um recadinho aqui para mim, miserável. Cenáculo da Fé para as Nações, Cenáculo da Fé para as Nações, manda um recadinho para mim, vou estar orando por você, amém, clamando pela tua vida junto com você, amém, um beijo a todos, fiquem na paz, Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, porque Ele virá e não tardará. Deus abençoe a todos vocês.